Então, gente, hoje eu quero falar um pouco sobre o controle. O que é esse controle? Especificamente, é aquela sensação que a gente tem de querer fazer com que tudo ou várias coisas ao nosso redor aconteçam do modo que a gente quer. Que a gente tenha o controle, seja o controle sobre as situações que acontecem na nossa vida, seja o controle sobre o que os outros fazem com a gente, seja um controle às vezes até do tempo. E o que acontece? O que eu percebo, que eu percebi, é que a gente tem um certo controle até determinado ponto. A partir disso, não existe esse controle. Por exemplo, pegando aí a lei da atração, a gente tem um certo controle para se colocar em um local que a gente gostaria de estar emocionalmente falando, vamos dizer assim. Um local de uma vibração. Por exemplo, eu tenho o controle de colocar a minha vibração na abundância, por exemplo, certo? Mas eu posso querer ter um controle, né, de ir além e de especificar que para a minha abundância eu quero X, Y e Z, certo? Eu posso me levar a querer ter esse controle. Eu estou aqui, estou vibrando na abundância, abundância, mas eu quero que aconteça especificamente X, Y e Z. Quando entra nesse aspecto, que pode ser variado, sei lá, pode ser, por exemplo, eu quero o emprego tal, e você no teu racional, você tem que aquele emprego ali é o que vai te garantir as coisas, que vai te dar abundância, seja lá qual for a sua crença. Só que a partir desse ponto, você já não tem esse controle, porque você tem o controle do teu sentimento, da tua vibração, mas o que vai chegar até você, pode ser que você realmente não tenha esse controle. Por quê? Daqui a pouco, não, você racionalmente pensa que aquele emprego lá, que é o exemplo que eu dei, é a chave para você. Só que existe muito mais, é algo muito mais sutil, algo que a gente não é racional. Então, como é que você pode garantir que esse seja o melhor? Quando vê, é o outro emprego. Mas você quer ter o controle e determinar que não, é aquele ali que vai dar certo. E você fica muitas vezes se restringindo, porque você cria na tua mente, essa mente racional, esse controle, essa necessidade desse controle, de que as coisas têm que ser como você quer. Então, acaba que isso pode te causar um bloqueio, pode te causar muito sofrimento, porque você vai ficar lá sofrendo, eu queria tanto aquilo, porque era aquilo que realmente me importava. Mas quando vê, se você realmente conseguisse aquilo, você não ia ter, por exemplo, essa abundância, né? Que é, no caso, é esse exemplo que eu estou dando. Então, muitas vezes a gente fica preso a esse racional e a esse controle, e isso faz com que as coisas andem de certo modo mais aos trancos e barrancos, que parece que não vai, sabe? Você não se permite fluir, você não se permite abraçar o que vem do universo, entende? E então eu comecei a perceber isso, que muitas vezes eu queria ter um controle dos exatos fatos, das exatas situações que deveriam acontecer, porque na minha cabeça é como se aquilo fosse o melhor. Só que em vez de eu me preocupar só apenas com a vibração e de ter essa abertura e essa entrega, sabe? Não. Então o que acontecia quando essas idealizações que eu tinha do que deveria ser o melhor não aconteciam, acabava que eu me sentia muito frustrada, muito sofrida, digamos assim, com tristeza, entende? Então, estou trazendo essa reflexão para vocês começarem a reparar o que é que vocês tanto querem controlar, que muitas vezes vocês podem ou estar sofrendo demais porque não conseguem controlar, ou parece que a coisa, digamos, não flui, não anda.
sabe? Porque não é algo orgânico, algo que realmente parece que tem que acontecer. Esse assunto é um assunto bem subjetivo, assim, às vezes até difícil de dar um exemplo, mas eu acredito que vocês, se vocês começarem a refletir e observar, vocês vão identificar em alguma situação da vida de vocês, em algum aspecto, seja de relacionamento, seja de financeiro, seja de sucesso que vocês identifiquem que é sucesso, né? Em algum desses pontos da vida, vocês vão poder identificar esse controle, porque isso é muito, acontece muito com nós, né? E muitas vezes, não percebendo isso, a gente acaba só criando muito sofrimento pra gente, porque a gente passa a querer coisas de uma determinada maneira que quando não acontecem, elas fazem que aquela expectativa que a gente tinha vá por água abaixo, entende? E isso às vezes te limita de aproveitar. Limita de aproveitar tudo o que é de inesperado que pode acontecer, que realmente vai te levar àquilo que você queria. E lembrando que tudo aquilo que você põe atenção, tudo aquilo que você foca a sua energia para o universo, para o cosmos todo, para essa inteligência infinita, é o que você quer. Então, se você estiver num espaço de escassez, é isso que você vai querer. Se você estiver num espaço de prosperidade, é isso que você vai querer, certo? Então, é apenas para trazer esse aspecto para vocês e eu espero que possa causar uma boa reflexão aí. É nóis!